Amados, eu queria falar sobre amizades. Quantos aqui... Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Quantos aqui já assistiram alguns vídeos ou já tiveram a experiência daquelas amizades que nós saímos em 3, 4? Que nós ia apertar a campainha, saía correndo. Ou talvez, não adianta querer falar para mim que tu é santo, que não fazia nada de errado, que não, né? Nós tinha aqueles grupinhos de 3, 4 pessoas, mas sempre tinha um que era cagueta. Era ou não é? Tô brincando aqui? Ou tô falando sério? Sempre tinha um que dava para trás, não era? Sempre tinha um que voltava e falava o que nós fazíamos. E aí, irmãos, eu estava esses dias pensando nisso, falei assim, sempre que o chicote estralava, irmão, um deles ia lá e caguetava. E eu fiquei pensando, falei, rapaz, mas hoje eu queria falar de uma amizade diferente, irmãos. Eu queria falar de comunhão, eu queria falar de uma amizade sincera. E isso nós só podemos conquistar com a presença do Espírito Santo de Deus. Com a presença de Deus. Como assim, irmãos? Nós vamos ver aqui Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses jovens, eles estavam juntos desde pequenos. A Bíblia vai dizer que eles tinham uma amizade desde novos. E vai dizer que o rei agora manda o seu mordomo procurar homens, meninos, que não tivessem nada de errado, que fossem de boa aparência, de bom físico, que fossem, sabe, homens que soubessem servir no palácio. E aí vai dizer que o seu mordomo escolhe Daniel, a qual muda o nome para Beltesazar, Ananias, a qual muda o nome para Sadraque, Misael, a qual muda o nome para Mesaque, e Azarias, a qual põe o nome de Abednego. Irmãos, eu queria falar essa noite de amizades, daquelas que quando nós perdemos o emprego, elas vão estar junto conosco, daquela que quando nós perdemos um familiar, elas vão estar conosco, no mínimo vão nos mandar uma mensagem, vão falar assim, eu estou aqui, se você precisar. É aquelas amizades que eu quero falar esta noite, que se nós comprarmos um carro, elas vão glorificar a Deus conosco. Se nós conquistarmos uma casa nova, elas vão glorificar a Deus, não vão ficar com inveja da gente. Isso são amizades que nós só podemos ter baseado no quê? Na palavra de Deus, porque o mundo lá fora ele é interesseiro, não é isso? Muitas das pessoas encostam na gente, ou querem as nossas amizades por aquilo que nós podemos oferecer. Mas esses meninos não, irmãos. Esses meninos, eles tinham uma comunhão desde criança, desde jovens. E aí o rei manda, eles passam por uma dificuldade de se afastarem das suas famílias, desde pequeno. E agora chegam no palácio, o rei ordena que eles comessem das suas iguarias. Só que esses meninos, Daniel toma a frente e fala assim, nós não vamos comer dessas iguarias. Nós queremos somente 10 dias comendo legumes e bebendo água. E esses meninos, de uma comunhão baseada na palavra de Deus, temendo ao nome de Deus, uma comunhão, uma amizade que era para servir a Deus, eles pedem 10 dias e depois de 10 dias eles estão mais fortes, mais robustos, mais bonitos. E diante disso, o que eu aprendo, irmãos, quando pessoas se unem com o propósito de glorificar a Deus, podem se levantar o que for, irmão, que não destrói a comunhão, nada pode nos parar. Eu estou falando, irmãos, de amizades baseadas na palavra de Deus. Se você tem um irmão em Cristo Jesus, que você pode contar as suas dores, as suas lutas, mas você também tem o privilégio de contar para ele as suas conquistas, glorifique a Deus, porque é para poucos. Concordam comigo? Irmãos, nós estamos vivendo num mundo tão individualista, que dentro da família as pessoas não pensam mais em nós. Até dentro da família, se você conquista algo, tem um comentário, tem uma inveja, ou eu estou mentindo aqui? Não é isso? Mas o que eu aprendo, irmãos, que com a presença de Deus na igreja, na família de Deus, graças a Deus eu tenho irmãos aqui já há mais de 5 anos que eu posso contar, e eu glorifico a Deus por isso. Irmãos, que eu passei momentos difíceis,
estiveram comigo. Passei por momentos bons, conquistei coisas e glorificaram a Deus comigo. Tenho pessoas aqui que vi também passar pelo deserto, estivemos juntos e hoje estou vendo Deus prosperando, estou glorificando a Deus, porque as amizades dentro da família de Deus são diferentes das amizades lá fora da presença de Deus. Concordam comigo? É muito interessante, irmãos, o que eu aprendo. Que quando jovens, 3 exatamente ou 4, estão se consagrando, orando, jejuando, o milagre acontece. Quando pessoas estão unidas para glorificar a Deus, passe o deserto que for, passe a prova que for, irmãos, o milagre chega, irmãos. O milagre acontece, irmãos. Sabe por quê? Porque o que Deus quer, irmãos, é a unidade. É pessoas que não têm inveja uma das outras. É pessoas que não queiram puxar o tapete. Pastor, o senhor está querendo dizer que na igreja é tudo mil maravilhas? Não. Não estou falando isso. Eu só estou querendo te dizer que quando tem uma comunhão genuína, pode chegar a pessoa que quiser tentar destruir essa comunhão. Ela consegue? Está aqui o irmão. Nós estávamos fazendo uma ilustração, não vou falar nomes. Nós estávamos fazendo uma ilustração na casa de Cristo. Quando você dá a mão aqui, qualquer pessoa pode. Quando você dá um dedinho para a pessoa, qualquer pessoa vem e quebra o elo, não é isso? Quando você dá a mão, fica um pouco mais difícil, não fica? Mas quando você dá os braços, será que alguém consegue passar no meio? É assim, irmão, quando há uma comunhão genuína, quando há uma amizade sincera, que você pode contar as suas lutas, as suas dores, a maior depressão, mas também você pode contar as bênçãos, os sonhos realizados. Isso é maravilhoso, porque nem o diabo pode separar aqueles que estão unidos, amados. Talvez tenha se pregado muito, irmão, sobre prosperidade, mas, irmãos, eu queria dizer uma coisa para você: o dinheiro acaba. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, é melhor ter um amigo que é mais chegado do que irmãos, do que ter dinheiro, do que ter prosperidade, do que ter status. Porque, irmãos, o dinheiro acaba, o status acaba, mas a amizade em Cristo Jesus, se ela for genuína, irmãos, você pode passar o que for, você vai ter a pessoa junto com você. Eu queria dizer e desafiar os irmãos: irmãos, se nós tivermos que negar juntos as iguarias deste mundo, se nós tivermos, irmãos, que passarmos tentações neste mundo, mas que nós possamos passar juntos, sabe, que nós possamos dar as mãos, que nós possamos passar pela prova, dando glória a Deus juntos, porque no momento certo o Senhor vai nos exaltar, no momento certo nós vamos cantar o hino da vitória, irmãos. O que nós precisamos fazer é continuar unidos na presença de Deus. Aleluia. Irmãos, vamos caminhar juntos. Eu não vou pedir para você falar, mas os irmãos que estiveram conosco nesses lares, esses dias, foi maravilhoso, irmãos. Talvez para quem não participou não tenha a proporção, porque é você poder entrar num lar, levar a palavra, orar por aquelas pessoas, sentir a carência que elas estão de Deus, irmãos. E aí ver pessoas que saíram da sua casa, de um dia de trabalho cansado, sabe, pessoas que poderiam estar no sofá, pessoas que poderiam te descansar, porque não era dia de culto, concordam? Então, se não é dia de culto, eu posso ficar em casa, mas pessoas que abriram mão do seu descanso, da sua vida, para ir levar uma palavra para essas pessoas, irmãos. Isso, irmãos, faz a diferença, irmãos. Irmãos, nós precisamos caminhar junto. Você precisa abraçar esta causa, irmãos. Talvez você fale assim: pastor, mas a minha vida já está corrida. Mas aí, já imaginou, irmãos, que quantas pessoas precisam da nossa presença na casa delas, na vida delas? E quando ela vê pessoas unidas, com o propósito de levar a palavra de Deus, isso toca elas, irmãos. Só para você ter noção, a última de sexta, a pessoa que eu menos achei que ia ser tocada, foi que desde o começo da casa de Cristo, estava sensível à palavra de Deus. Nós fizemos um apelo, elas se renderam. Tomara que isso perdure, que elas possam firmar. Por isso que eu conto com a ajuda de vocês, irmãos.
para a gente labutar junto, a gente caminhar junto, como esses meninos. Se nós tivermos que abrir mão, irmãos, sabe, de um churrasco, se nós tivermos que abrir mão do pãozinho de manhã, de um café, para jejuar em prol da igreja, irmãos, sabe, para jejuar em prol das nossas famílias, para consagrar. Se você que talvez tenha que dormir um pouquinho mais tarde, mas tenha que abrir mão uma vez na terça-feira pela manhã, para vir aqui orar junto conosco, vamos fazer isso, irmãos, vamos dar as mãos, porque tem pessoas que precisam ser libertas das garras de Satanás, e vai precisar de nós, de mãos dadas, para ir até elas, irmãos. Aí o que acontece aqui agora na história? Daniel vai para um lado, Sadraque, Mesaque e Abednego vão para outro. E agora, os irmãos, não sei se viram, há uma estátua, nesse capítulo 3, não fecha a tua Bíblia, do ídolo de Nabucodonosor. Só para você ter noção, tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. Olha só o tamanho dessa estátua. Aqui tem o que? Uns 3 metros, 3,5 metros mais ou menos de altura, por aí, não é isso? Tenta imaginar 27 metros. Só que é tão interessante, irmãos, que ali se reuniu. Olha só, irmãos, eu quero que você entenda o poder da comunhão. Eu estou falando aqui sobre comunhão, sobre glorificar a Deus. Talvez você fale assim: pastor, mas o que isso vai indagar na minha vida? O que eu vou aplicar amanhã? Já eu vou te dizer. Irmãos, ali se reuniam pessoas ricas, poderosas, tinham prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados, oficiais de toda a província. E havia uma ordem, que quando se tocasse o som da trombeta, da flauta, todos deviam se curvar, se prostrar e adorar aquela imagem. E é tão interessante, irmãos, que quem deu essa ordem foi o próprio rei. Fez um decreto, e quem não se prostrasse seria lançado na fornalha de fogo. E agora, irmãos, vem o som, todas as pessoas se dobram, todas as pessoas adoram aquela imagem. Só que aqueles meninos, desde pequenos, eles aprenderam a palavra de Deus. E eles estavam juntos não só para os momentos bons, mas para os momentos também difíceis. E para isso serve a igreja. Está entendendo? Porque, irmãos, eu não sei se vocês têm amizades que eu tinha aqui, eu achava que ia andar comigo a vida toda, e da noite para o dia elas fizeram assim, ó, sumiram. E graças a Deus que Deus me presenteou com irmãos em Cristo Jesus. Então, irmãos, vai dizer que esses meninos, eles não se dobram, eles não adoram essa imagem. Esses meninos sabiam que eles deviam se prostrar somente ao Deus vivo e poderoso, o Deus do impossível, o leão da tribo de Judá. Irmãos, e vai dizer que quando eles não se dobram, não cultuam a essa imagem, chegam rápido a contarem ao rei Nabucodonosor: aqueles 3 meninos que agora não são mais meninos, eles não se dobraram. E o rei chega até eles, porque eles faziam parte do reinado, eles eram conselheiros. E o rei fala assim: vocês não ouviram o som da trombeta? É melhor que na próxima vez que tocar da flauta, vocês se curvem. Só que ele fala assim: e se vocês não se curvarem, eu terei que lançar vocês na fornalha de fogo. E ele fala assim: aí eu quero ver quem vai livrar vocês das minhas mãos. Irmãos, esses meninos, eles simplesmente, eles batem de frente com o rei e dizem assim: nós não vamos nos dobrar à tua imagem. E eles não estavam falando no singular, mas sempre no plural, comunhão, amizade. E eles falam assim: nós não vamos nos curvar. E se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Fala assim: Ele vai nos livrar. Você crê nisso, que Ele vai te livrar em nome de Jesus? Amém. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar das suas mãos. Mas se Ele não quiser, nós não vamos nos curvar, nós vamos nos prostrar. O que eu aprendo aqui, irmãos? Quando há uma unidade para a glória de Deus, há uma comunhão genuína de pessoas que entenderam com propósito, é para a glória de Deus, que estão reunidas aqui esta noite porque vieram aqui para a glória de Deus. Eles entendem, irmãos,
que podem se levantar o rei contra eles, eles não vão se dobrar. Pode se levantar fornalha contra as nossas vidas, nós não vamos nos render, nós não vamos adorar a deuses falsos feitos por mãos humanas. Nós fomos chamados em unidade para adorar o único Deus vivo, que pode todas as coisas na nossa vida. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo o nosso Deus, amados. Irmãos, eu creio que a todo momento que eles estão ali todos prostrados e eles de pé, eu creio que um incentivava o outro. Ó, irmão, não desiste. Ó, não ceda, não se dobre. Ó, não jogue a toalha. Irmãos, nós precisamos ser mais incentivadores uns dos outros. Nós precisamos incentivar os nossos irmãos em Cristo. Irmão, está difícil, mas vamos continuar labutando. Olha para o teu autor e consumador. Olha para Jesus. Ei, irmão, não vamos jogar toalha não, me dá a mão aqui. Ei, se você não está conseguindo sozinho, eu vou te ajudar, porque isso é comunhão que agrada a Deus. Não é só nos momentos de café, não é só nos momentos de refeição, irmãos. Você já perguntou para essa pessoa do teu lado como que está a vida dela? Como que está a casa dela? Talvez ela precise da tua palavra incentivando. Ó, não se dobre a essa estátua não, porque se você se dobrar, o Senhor disse: aquele que me negar diante dos homens, mas aquele que me adorar diante dos homens, eu o glorificarei diante do Pai. Irmão, nós precisamos ser mais incentivadores da comunhão, de estarmos juntos. Sabe, nós precisamos estar mais próximos, incentivando uns aos outros, irmãos. Nós precisamos ser mais canal de bênção. Eu e você precisamos ser injeção de ânimo, irmãos. Sabe, nós precisamos ser, menos diazepam na vida das pessoas. Em vez de ficar fazendo elas dormir, vamos ser mais vitaminas. Incentivadores. Irmãos, eu creio que esses meninos, a todo momento, eles estavam um ajudando o outro, irmãos. A minha pergunta para você: será que eu posso contar com você? Será que você pode contar comigo? Será que você pode contar com a igreja do Senhor? Irmãos, eu não sei para vocês, é melhor ser lançado numa fornalha de fogo e continuar em unidade, adorando e glorificando a Deus, do que cair fora, como a gente falou no começo, e ser lançado no fogo do inferno. Porque eu vou falar uma coisa para você: o que acontece aqui é extraordinário, irmãos, por causa da unidade, da comunhão desses meninos. Irmãos, que nós possamos não desistir das pessoas. Pastor, mas eu já me frustrei com fulano, com ciclano, com beltrano. Eu já me frustrei com o pastor, com pastoras, com líderes, com obreiros. Eu já me frustrei. Mas você já prestou atenção que você também já frustrou muita gente? Porque todos nós somos pecadores. Irmãos, nós precisamos entender que se Jesus não desistiu de nós, por que nós vamos desistir das pessoas? Tem pessoas aqui, graças ao bom Deus, tiveram conosco no começo, hoje estão voltando para a glória de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Nós nunca podemos fechar as portas, nem do nosso coração, nem da nossa casa, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Eu estou aprendendo pastoreando isso, irmãos. No começo, irmãos, a gente não que a gente não precisa aprender, vamos precisar aprender sempre. Mas no começo, as pessoas falhavam, ou nós falhávamos, e nós já queríamos chutar o balde. Já queria julgar, já queria falar mal. E aí você vai aprendendo que o mundo dá voltas. Um dia você precisa de mim, outro dia eu preciso de você. Isso é comunhão. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia eu estou bem, outro dia você vai precisar me ajudar quando eu estiver mal. Porque, irmãos, ninguém nasceu para viver sozinho, ninguém consegue superar nada sozinho. Pode ver pessoas que se isolam, elas entram em depressão, elas tiram a própria vida, irmãos, porque nós não nascemos para viver sozinhos. Imaginem se aqui eles estivessem sozinhos. Vocês acham que eles conseguiriam? Não, irmãos. Porque Deus trabalha na unidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vocês estão aqui comigo? Estão entendendo o que Deus está falando aqui? Então, irmãos, o que eu aprendo aqui? Que quando nós temos um propósito de glorificar a Deus, de edificar a vida da igreja, irmãos,
sabe, de edificar a vida dos irmãos, nós podemos sim bater de frente com qualquer coisa errada, mas nós precisamos estar alicerçados na palavra e uns nos outros. Eu aprendo com esses meninos, irmãos, que tudo aquilo que nos faz pecar deve ser empecilho para nós, mas tudo aquilo que nos faz chegar à presença de Deus deve nos unir uns aos outros. Tão interessante que o rei fala assim: então vocês não querem se curvar não? Eu vou aquecer quantas vezes? Eita glória, quantas vezes? 7 vezes mais. Irmão, vocês já imaginaram isso? Ele mandou aquecer 7 vezes mais. E além de aquecer, eles mandam amarrar as mãos desses meninos. E manda o seu exército jogarem esses meninos na fornalha de fogo. Eu vou abrir um parênteses aqui que Deus manda falar isso. O que eu acho que Nabucodonosor, pegue isso aqui por favor, esqueceu, é que o número 7 é o número perfeito de Deus. E aí ele se esqueceu desse detalhe, que o número perfeito de Deus é sinal que Deus trabalha em nosso favor, amados. Não sei se você está entendendo, o número 7 é o número perfeito de Deus. Está dando para entender aqui, né? Fecha parênteses. O que mais me chama a atenção aqui, amados, é que eles são amarrados, a fornalha está 7 vezes mais aquecida, e a gente não vê nenhum deles reclamando. A gente não vê nenhum deles reclamando, murmurando, questionando Deus, questionando a fornalha, questionando por que estão amarrados. Que nós possamos aprender, irmãos, que nós possamos aprender uns com os outros. Nós precisamos ser, amados, eu falo muito isso, que eu possa praticar. Se não for para edificar, é melhor eu ficar, mas se for para incentivar alguém, a gente precisa, irmãos. E eu fico imaginando aqui essa cena, e a todo momento eles um incentivando o outro: vamos, o Senhor vai conosco, vamos. Eu imagino eles aqui, irmãos, com as mãos atadas, vamos. Que eu e você, irmãos, possamos ser como esses homens, que mesmo que amarrem as nossas mãos, nós possamos continuar adorando ao Senhor, irmãos. Amados, que mesmo que tentem nos calar, que nós possamos incentivar uns aos outros a continuarem firmes na presença de Deus, a continuar em comunhão, a continuar em unidade, irmãos. Irmãos, mesmo que nos atirem na fornalha de fogo 7 vezes mais quente, que nós possamos no final cantar o hino da vitória. Porque eu aprendo aqui, irmãos, que quando há amizades, falando dentro da palavra de Deus, sincera, que há comunhão entre os irmãos, que há intimidade em tremor e temor a Deus, eles podem aquecer, eles podem se levantar, mas você já percebeu que eles serão primeiros a serem queimados? Vai dizer que quando esses guardas jogam eles são os primeiros a serem queimados. Pastor, o senhor está sendo vingativo? Não, só estou te mostrando o que aconteceu aqui. Que as pessoas que se levantam contra nós, elas terão que prestar conta com o nosso Deus, e não é conosco. E aí, irmãos, olha só, capítulo 22, versículo 3, só olha o que acontece. No versículo 22, desculpa, capítulo 22, versículo 22. Quando eles jogam esses rapazes na fornalha de fogo, os soldados se queimam e morrem. Agora no versículo 24 e 25, olha o que acontece, irmãos, olha comigo, por favor. Mas logo depois, leia aí comigo, olha só. O rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha de fogo? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então vede isto. Há 4 homens desamarrados lá dentro. Eu vou repetir para que você entenda. Há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos, e o 4º homem é parecido como um filho dos deuses. Não lançamos 3 homens lá dentro? Irmãos, agora tem 4, o rei está assustado, o rei está meio perplexo. Irmãos, quando pessoas estão com o propósito de glorificar a Deus, até a ponto de morrerem em nome de Deus, o que eu aprendo aqui, irmãos? Quem tenta matar vai ter que ficar assustado, vai ter que glorificar a Deus.
Como assim, pastor? Irmãos, eles foram jogados de mãos atadas. Eram quantos? Mas agora tem quantos? E as mãos deles estão soltas. Eu não sei se você está entendendo, nós servimos ao Deus do impossível, que quando há pessoas unidas para glorificar a Deus, Deus entra com providência na fornalha, Deus livra na cova dos leões, Deus entra com poder dentro da tua casa. Se você estiver em unidade na presença de Deus, ei, o diabo pode se levantar, mas ele cai por terra, amados, porque quando há união, há a presença de Deus, há o poder de Deus agindo em nosso favor, irmãos. Quem é o quarto homem? É o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Aí eu vou repetir para você. Vamos glorificar a Deus juntos, irmãos. Sabe, vamos sofrer também juntos, irmãos. Sabe, vamos lutar juntos. Vamos chorar juntos, mas daqui a pouco eu e você vamos estar como esses homens. Nós vamos glorificar a Deus juntos, irmãos. Um milagre vai acontecer e nós vamos glorificar. Nós vamos estar pulando na fornalha de fogo, junto com o Senhor, junto conosco, irmãos. Mas para isso, irmão, nós precisamos passar pela prova primeiro. Concordam comigo? Não tem como, irmãos, você receber um diploma sem passar primeiro pela faculdade, passando pela prova, pelos estudos. Ninguém assina a sua carteira sem você passar pelo período de experiência. Nenhuma mãe ganha o seu filho assim que foi fecundado lá. Tem que passar pelo processo. E é isso que nós precisamos aprender a passar juntos, irmãos. Pare de se isolar, meu irmão, minha irmã. Sabe, eu sei que talvez você ainda está com o pé atrás, eu também estou, porque às vezes já se decepcionou com pessoas e não é fácil. Mas vamos na presença, vamos orando, que Deus vai nos unir cada vez mais, que Deus vai colocar pessoas do nosso lado que vai nos ajudar quando a gente cair, irmãos. Que nós possamos ver o quarto homem nessa prova que nós estamos passando. Que nós possamos ver o quarto homem lá dentro da nossa casa, libertando os nossos. Que nós possamos ver o quarto homem, irmãos, abrindo porta até onde não tem parede, irmãos. Porque se nós estivermos, irmãos, na posição de adorarmos o Senhor realiza milagres com o maior prazer sobre as nossas vidas. Aconteceu um milagre no jejum, aconteceu um milagre agora na fornalha. E o que me chama a atenção? Os três estavam sempre juntos. Você já se perguntou por que algumas coisas não aconteceram na tua vida ainda? Esses dias eu estava me perguntando, porque às vezes a gente está um pouquinho isolado demais das pessoas. Pastor, mas eu tenho que buscar a Deus. Sim, mas se você vai buscar Deus, você precisa se relacionar com pessoas, porque nós somos feitos à imagem de quem? A imagem de quem? Então, se eu digo que amo a Deus, eu primeiro tenho que amar quem? Os meus irmãos. Não precisamos nos relacionar, tá? Então eu vou falar para você, eu não sei o que você tem passado, eu não sei